noite, quero cumprimentar a todos no nosso canal, esse tempo de ministrações, e você que está nos acompanhando em todos esses vídeos e uma sequência mesmo. Por isso eu quero que você não deixe de se inscrever no canal. Qual é a vantagem de se inscrever no canal? Que você terá todos os vídeos aí para você assistir desde o começo. Se você perdeu algum, é só ver a sequência. Existe uma sequência dos vídeos e aí você vai poder ver a qualquer momento, até revisar, reciclar, tantas coisas que você pode fazer estando no nosso canal. Aí tem os detalhes do canal, você pode nos acompanhar. E também você vai poder ver nesse mesmo canal algumas coisas novas também que nós estamos colocando, como um novo projeto que é Pastor Responde. Porque essas ministrações estão gerando uma curiosidade em detalhes, dúvidas que as pessoas têm. Então você pode nos escrever ou responder por aqui mesmo ou pelo Facebook, ou nós vamos colocar no vídeo agora o e-mail da Missão Shekinah, que você pode também mandar, porque é um pouco mais fácil por e-mail, porque você pode detalhar mais do que simplesmente uma pergunta simples e detalhar. Então vai estar aí o e-mail da missão, você pode mandar, nós responderemos neste Pastor Responde, tá bem? Então te esperamos aqui em nome de Jesus. E nesse dia eu quero continuar uma questão que é muito importante, que é a do sincretismo religioso, essa questão dos santos, dos ídolos, essa questão que nós falamos sobre a ligação entre um ídolo, simplesmente um pedaço de barro ou um objeto que representa um santo que na verdade já morreu, e como Deus abomina falar com os mortos, isto é uma questão que vai para o mundo das trevas, e Satanás se aproveita dessa questão, se aproveita muitas vezes da boa vontade, da ignorância do povo e começa a fazer ligações com entidades malignas que estão devidamente colocadas nome a nome por aí. Por isso que eu trouxe hoje aqui uma coisa muito interessante, que é a Bíblia que mais perto do original você encontra. E por incrível que pareça, é uma Bíblia católica. É a Bíblia de Jerusalém. Essa Bíblia, ela tem uma grande tradução, é da Edições Paulinas, da Igreja Católica. E todos os textos que nós estamos lendo na nossa Bíblia evangélica, você vai encontrar também esses textos na Bíblia Católica. E até alguns deles são até mais claros. Por exemplo, aqui na Bíblia de Jerusalém, de São Paulina, quando fala essa questão de ídolos, no livro de Isaías, capítulo 48, no livro de Isaías, você vai encontrar uma expressão muito interessante que eu queria ler para você. Diz assim, no verso 5: eu te anunciei há muito e proclamei que acontecesse, para que não viesses a dizer: o meu ídolo fez estas coisas, a minha imagem esculpida ou a minha imagem fundida o determinaram. Ouvistes e viste tudo isso, e vós não haveis de anunciá-lo? Desde agora faço ouvir coisas novas, coisas ocultas que não conhecias. Foram criadas agora, e não em tempos ouvido atrás. Então aqui ele começa a questionar até a questão do vínculo com o ídolo. A própria Bíblia Católica nos falando sobre isso. E é uma coisa interessante, que eu tenho aqui mais um texto muito interessante em Isaías 44, que é muito mais forte aqui nas Edições Paulinas, na Bíblia Nova de Jerusalém, no capítulo 44 de Isaías, no verso que nós vamos ver do 13 em diante. Olha que coisa interessante, né? Diz aqui: os que fabricam ídolos nada são, as suas obras preciosas não lhe trazem nenhum proveito. Elas são as suas testemunhas, elas que nada veem, nada sabem, para a sua própria vergonha. Quem fabrica um Deus minúsculo e funde um ídolo que de nada lhe pode valer, certamente todos os seus devotos ficarão envergonhados,
bem como seus artífices que não passam de seres humanos. Reúnam-se todos eles e apresentem-se. Todos eles se encherão de espanto e de vergonha. E aqui vem toda uma descrição, Deus falando na Bíblia católica que ele condena a devoção a ídolos, a santos que já morreram. Ele condena isso. O grande problema é que, infelizmente, nós não lemos a Bíblia. Muitos até católicos são tão fiéis, amam Deus, vão na igreja, mas não leem a Bíblia deles. Porque se ao ler a Bíblia deles vão descobrir que Deus não quer esses ídolos, essa devoção a ídolos. Porque só existe devoção a um Deus, que é o Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo, que é o único que está vivo. Qualquer outra devoção, promessa, oração, reza a alguém que já morreu é uma consulta a mortos. E isso é uma coisa que Deus abomina. Quando a gente começa a falar em vínculos, em laços, lógico, a lista é quase interminável. A cada dia Satanás inventa uma coisa nova, cria uma coisa nova para, com sutileza, com verdadeira manha, como a gente diz assim no português, uma malícia disfarçada, ele consegue enganar as pessoas. E as pessoas acabam fazendo vínculos que são contrários à palavra de Deus. Estávamos falando de alguns itens, eu estava vendo aqui a minha listinha das festas, por exemplo, que é uma festa bastante terrível, a festa de Cosme e Damião, porque Cosme e Damião também estão mortos. Então é uma festa para mortos. E o pior, que existe uma consagração das balas, dos doces, e isso é entregue para as crianças. Quando uma criança come uma bala, um doce consagrado a Cosme e Damião, ele está fazendo uma aliança. Infelizmente, uma aliança com um alimento para tocar o seu próprio corpo. Eu já tive a experiência de ministrar um rapaz e que tinha passado por isso quando era criança, e é uma coisa incrível, porque ele estava com uma série de demônios na vida dele, nós expulsamos os demônios, e depois de expulsar os demônios, foi que ele confessou que participava muito dessas festinhas, comia bolo, comia, e aí nós colocamos a mão sobre o estômago dele, e pedimos que toda a consagração fosse queimada, e ele vomitou uma coisa incrível, um pedaço de bolo, exatamente como ele tinha comido como criança. Aquele demônio materializou aquilo e tinha trazido grandes enfermidades no corpo dele, principalmente no estômago e intestino, para mostrar como as coisas se materializam, aquilo que é espiritual se materializa no mundo físico, e acabam destruindo muitas vidas que não sabem, participam de uma festa porque é comum, é cultura, todo mundo faz, e esse é o problema. Nós não temos que fazer o que todo mundo faz, nós temos que fazer o que Deus disse que podemos e o que não podemos. Porque aquilo que Deus fala que é abominável, de alguma maneira vai agradar a Satanás, e de alguma maneira ele vai fazer os seus laços conosco. Nós temos aqui festas, muitos das padroeiros da cidade, as quermesses, que de alguma forma são sempre simbologias de culto a um Deus que já está morto, a um santo que já está morto. E tantas outras coisas, eu estava vendo a lista é enorme, alguns outros itens que são importantes na nossa vida de hoje, as atividades místicas, como o ser humano é místico, como ele quer uma coisa assim sobrenatural, mas ele não vai buscar na origem do sobrenatural, porque só existe uma origem, Deus o Criador, ele é o sobrenatural, e a Bíblia é a relação que ele trouxe para nós fisicamente, para entendermos quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. Então veja que nessas atividades místicas você vai ver que tem, as pessoas creem que sentar embaixo de uma pirâmide vai receber energização, que vai receber um passe, uma coisa nova. E na verdade, o que é a pirâmide? Pirâmide é a tentativa do diabo de tentar mostrar a tríade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não é falado isso lá, é colocado todo o poder na pirâmide. E as pessoas vão atrás disso. Temos aqui a questão dos relaxamentos mentais. Eu já disse na semana anterior como que a nossa mente é importante, você ter o controle da sua mente. A coisa mais importante no nosso corpo é a mente. Você pode perceber que as pessoas se acidentam, pode fazer um transplante de rim, pode fazer transplante de pulmão,
pode fazer transplante de coração, pode pôr prótese na perna, no braço, mas não consegue fazer nada quando o cérebro é abalado. Esse é o nosso controle. Aqui que está o poder que nós temos lá na mente. E nós não podemos esvaziar a mente, ficar com ela vazia, num zen, num chan. E aí que o diabo usa para poder pegar a nossa mente. A nossa mente é o poder que nós temos dentro de nós para controlar e deixar que somente o Espírito Santo possa fazer isso. Existe uma outra técnica que é cópia do que Deus faz, lógico, mas deturpado. E quando o Espírito Santo pode nos curar a nossa alma, e nós chamamos isso de cura interior, e aí você descobre que também existe no misticismo, eles chamam de cura interior, mas não é uma cura interior, é regressão a vidas passadas. Veja, a Bíblia diz que quando nós morremos é a única vez, não existe mais possibilidade de voltar. Então não existe regressão de vidas passadas por uma pessoa ser curada. São enganos, pequenas sutilezas para amarrar a vida de alguém, para que esse laço fique na vida de uma pessoa. Temos tantas outras coisas, artes, por exemplo, artes da Ikebana, que pode dar vida a um ser inanimado, né? Quantas coisas que as pessoas creem da natureza, né? Adoram o sol, adoram a lua, né? Como os índios faziam, e essa cultura nós trazemos para nós brasileiros, e muita gente sobe nos montes para adorar o sol nascente do sol, como se o sol fosse alguma coisa importante. Queridos, o sol é um planeta que Deus criou. Sol é uma estrela que nos ilumina com fogo, mas esse fogo foi Deus que criou. O Deus Criador é o que deve ser adorado e não a criatura. Nós devemos buscar aquele que cria todas as coisas e não a criatura que ele criou. Não vamos inverter a adoração por algo que Deus fez, ao invés de adorar o Deus único e verdadeiro. Todas essas questões são estratégias satânicas para desviar a verdadeira adoração. Desde o início, quando Deus criou Lúcifer, que era um anjo de luz, este anjo é o que coordenaria no céu toda a música, seria o regente da música, o sacerdote do céu. Ele era perfeito, ele era lindo, mas entrou no coração dele a rebelião, porque ele queria ser igual a Deus. Como Deus não faz ninguém robô, Deus não faz nenhum autor, todos têm livre arbítrio. Os anjos também tinham livre arbítrio. E Lúcifer queria ser o primeiro colocado e se rebelou contra Deus e tentou pegar o lugar de Deus. Mas escute, Deus não perde o lugar para ninguém, porque Deus é soberano. Então, como Deus não aceita rebelião e feitiçaria, e aí você descobre na Bíblia, em 1 Samuel 15, os versos 15, 16 e 17, que rebelião é como pecado de feitiçaria. Então Deus expulsa Lúcifer do céu, e Lúcifer, expulso do céu, entra nele todo ódio contra Deus, tudo aquilo que ele queria ser não pode ser mais. E quando ele chega nessa terra, ele encontra nós homens, feitos à imagem e semelhança de Deus, sabendo que nós vamos adorar a Deus, vamos adorar o Deus verdadeiro. Qual é a estratégia dele? É desviar a adoração, é colocar alguém no lugar de Deus e fazer com que essa adoração não chegue a Deus, mas chegue a outra pessoa. E quando desviamos a adoração, o que acontece? Nós deixamos de adorar o Deus verdadeiro e adoramos a criatura, adoramos as coisas que Deus criou, adoramos o sol, o elefante, adoramos o macaco, adoramos as coisas, o pezinho de coelho, a arruda. Começamos a adorar essas coisas, que são coisas que Deus criou, mas na verdade são desvios do diabo, para você não adorar o verdadeiro Criador, aquele que está acima de todas as coisas. Eu queria mais era chamar a sua atenção, para que você começasse a prestar atenção nas coisas que estão andando na sua vida. O que é que você usa, o que é que você mais gosta, onde está a tua prioridade, e você pudesse ser uma pessoa de interesse. Antes de fazer qualquer coisa, antes de começar a praticar qualquer coisa, antes de usar qualquer coisa, vá buscar. Hoje, graças a Deus, nós temos internet. A internet é algo precioso no fim, porque você encontra materiais de tudo que você possa imaginar. Você quer saber sobre artes marciais?
tudo que está por trás das artes marciais, cada arte marcial. É tão fácil, não? E são sites que não são de crentes, não são sites evangélicos, são sites científicos, sites tecnológicos, sites da própria natureza das artes marciais. E aí você começa a ler e nas entrelinhas você descobre as ligações espirituais que tem com as artes marciais. Em cada uma delas, karatê, aikido, qualquer uma que você falar, nós vamos à internet e descobrimos as ligações espirituais que existem através dela. Estude mais, seja uma pessoa que não é ignorante, uma pessoa que vai atrás das coisas, uma pessoa que não faz nada sem primeiro saber o que tem por trás. Por que existe isso? Por que essas questões estão sendo lançadas? Um desenho animado, por que esse desenho pegou a moda? Parece que todo mundo quer assistir. Quem lançou esse desenho? Quem está por trás? Assista o desenho e começa a olhar com outros olhos. O que estão lançando atrás disso? Qual é a ligação espiritual que estão tentando pegar a minha vida e dos meus filhos e assim por diante? Nós estamos num tempo muito difícil, um tempo onde a tecnologia cresceu muito e todas as coisas estão sendo entradas através de celular, WhatsApp, Face. A liberdade é grande hoje, as pessoas publicam o que querem, mas você devia procurar os sites que têm realmente um conteúdo verdadeiramente científico ou tecnológico, ou que tenha um fundamento religioso verdadeiro. Você vai descobrir coisas tremendas e vai descobrir o que nós estamos falando até hoje aqui, até agora. Tudo tem um fundo de verdade. E aí você pode verdadeiramente começar a ser liberto. Nos próximos vídeos nós vamos começar a mostrar as ministrações, como você pode ser liberto dessas coisas, como quebrar esses vínculos, como ficar livre dos vínculos. E você vai descobrir coisas interessantes. Por isso eu quero desafiar a continuar conosco, assistindo todos eles. Não perca um, porque é uma sequência. Em nome de Jesus. Prepare-se então para no próximo vídeo eu começar a falar da ministração prática e você vai entrar nessas questões e vai ser liberto em nome de Jesus. Amém. Eu quero aproveitar também hoje para mostrar algo que nós vamos fazer agora em outubro, no dia 6 de outubro, que é a nossa viagem para Israel, e essa viagem tem uma característica diferente. Nós vamos ter um vídeo aqui no canal explicando detalhado sobre essa viagem de Israel. E quem sabe você vá conosco, porque ainda dá tempo, em nome de Jesus. Quero te abençoar, declarar o melhor de Deus sobre a tua vida, a bênção do Senhor sobre você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém.